Lendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí eu fiquei pensando, você tem a mente de Cristo, Lúcio? Gostaria de ter. Mas a palavra diz que você tem a mente de Cristo. Mas quem disse isso? O apóstolo Paulo. Podemos até analisar a vida e obra através do apóstolo Paulo, porque é só pela graça que Paulo era quem era, e foi usado desta forma, tudo pela graça. Inclusive ele diz, eu fui salvo pela graça. Eu não deveria ser apóstolo. Eu sou o menor dos santos. Eu sou o principal dos pecadores. Eu sei quem eu sou. Mas também sei quem habita em mim. Ele diz em Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo ainda neste corpo, nesta carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Paulo sabia quem ele era, mas também ele sabia quem habitava nele, quem habitava no seu espírito. E a vida no espírito vai nos conduzir a termos a mente daquele que habita no nosso espírito, que é o Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. E essa mente nossa carnal, esta mente preocupada com coisas desse mundo, ansiedade, preocupações, tudo daqui e agora, ela estará sendo substituída pelas coisas espirituais. Mas quando ela começa com a obra da regeneração, do homem crendo que foi crucificado com Cristo e foi ressuscitado juntamente com Cristo. Olha que diz aqui a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 1, ele vai nos dizer quando começa essa questão da pessoa ter a mente de Cristo, pensar como o Senhor Jesus Cristo, agir segundo o pensamento e a mente de Cristo, se relacionar com Deus com uma mentalidade nova, uma mentalidade vinda do Espírito Santo pela vida de Cristo e quem o Senhor Jesus Cristo era e é e será para todo sempre. Ele diz Efésios 1:13, ele diz, nele, no Senhor Jesus Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, a necessidade de ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E o que ele ouviu? Ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Qual é a palavra da verdade necessária para que a pessoa seja salva? Sob testemunho de cura, de prosperidade, de dar certo as coisas. É essa palavra? Jamais. Todas essas coisas têm o seu lugar, no seu valor, tem, pode chamar a atenção das pessoas, mas não conduzi-las a nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de Deus, ser regenerada, salva. Jamais. Por isso que a palavra do Senhor diz, vou começar de novo, nele, no Senhor Jesus Cristo, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o evangelho, que é evangelho? Morte e ressurreição. O evangelho fala-se do Senhor Jesus Cristo e a obra e a missão do Senhor Jesus Cristo. Qual foi a missão gloriosa do Senhor Jesus Cristo e graciosa, manifestando a graça que ele era, superabundante graça? É atrair um pecador, fazer de um pecador imundo, perdido e condenado, fazê-lo um purificado, santificado
e salvo e justificado. Nascer de novo. Que coisa linda o Evangelho. Tudo pela graça. E ainda ele diz, tendo crido no Senhor Jesus Cristo, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aí começa a vida espiritual no seu espírito. E esta vida espiritual no seu espírito vai formar a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente espiritual. Paulo tinha claro essa experiência. Pergunto para você, você tem uma mente espiritual? Se você perguntar para mim, eu digo para você, eu gostaria de ter 100%, mas não tenho. Quantas vezes eu estou aqui com a minha mente voltada às coisas daqui e de agora. Mas eu quero que o Senhor forme, Senhor Deus, Pai, forme o Senhor Jesus Cristo, não somente no meu espírito, mas também na minha alma, na minha mente, para que eu tenha a mente do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a mente do Senhor Jesus Cristo do jeito que Filipenses diz em Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tem de vós o mesmo sentimento ou desprendimento. Eu estou lendo aqui a Bíblia Nova Versão Revista e Atualizada. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, o Senhor Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Olha só, aparentemente decadência, aparentemente ele caindo, mas se ele não caísse, não encontraria eu e nem você durante o nosso tombo, nossa pecaminosidade, nossa indiferença com relação às coisas do Senhor, a nossa sujeira espiritual com a nossa mente carnal, pecaminosa. Aí ele diz, tornando-se semelhante a seres humanos e reconhecido em figura humana, o Senhor Jesus, ele se humilhou, porque ele sabe que eu e você não conseguimos nos humilhar. Ele se humilhou. Por isso que se tivermos alguma humildade em nós, não é nossa, é do Senhor Jesus. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele tornou-se obediente. Eu pergunto para você, você e eu somos obedientes? Eu respondo por mim. Muitas e muitas vezes sou desobediente. A palavra do Senhor, só um exemplo. Ele diz assim, orai sem cessar. Pronto. Ser fiel até a morte. Eu sou fiel? Não, eu sou infiel. Se tem alguma fidelidade, é a fidelidade dele. Se eu sou conduzido à oração, eu estou sendo conduzido à oração, não pela minha força. Como ele diz, orai sem cessar. Amar o Senhor Jesus, amar o Senhor Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com todo o seu ser. Eu consigo? Eu não. Você consegue? Se nós não tivermos Senhor Jesus, o resultado, o fruto da nossa experiência do novo nascimento, da regeneração em Cristo, nós não vamos ter mente de Cristo em nada. Porque
que começa na regeneração, o Espírito Santo habitando no nosso espírito. E aí, Cristo vai ser formado em nós, na nossa caminhada. Na nossa caminhada. Mas olha como é lindo aqui. Por isso também Deus, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Por que ele foi obediente? Porque ele viveu pela fé. Quando ele ouviu, lá depois do batismo, do Rio Jordão, depois lá no Monte da Transfiguração, não é? Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ele creu, viveu pela fé, por isso que obedeceu. Por que nós pecamos? Lá em Adão, porque Adão não creu, por isso que pecou. Por isso que desobedeceu. Porque não creu quando o Senhor disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Lá em Gênesis 2,16. Não creu, pecou. Jesus creu e viveu vida obediente. Eu quero esta vida para mim. Eu não quero antes viver uma vida obediente. Eu quero viver pela fé. Aquele que vive pela fé produz obediência. Aquele que não vive pela fé, ele produz desobediência. Mas quem é obediente em mim e você? O Senhor Jesus Cristo. Quem vai formar a mente de Cristo em mim e você? A vida de Cristo no nosso espírito. Mas o que o Senhor Deus Pai fez com o Senhor Jesus Cristo depois que ele se humilhou? Ele tornou o homem, ele nasceu numa humanidade pecaminosa, corrupta, perversa. Como alguém já disse, o maior milagre do Senhor Deus em Cristo, é pegar um homem não santo, de um mundo não santo, levá-lo à regeneração, nascer de novo, salvá-lo, santificá-lo e devolvê-lo para este mundo, sustentando-o em sua santidade. Que maravilha do Evangelho. Só o Senhor Jesus Cristo pode fazer isto, na minha vida e na sua vida. Aí ele diz, ainda em Filipenses 2,9, por isso também Deus o exaltou. Ele não se exaltou, ele foi exaltado. Ele se humilhou. Mas eu não consigo me humilhar. Mas o Senhor quer me levar à humilhação. Quer me levar ao arrependimento. A humilhação, ele antecede a exaltação. Nós queremos ser exaltados, reconhecidos, ser o cara, ser bajulado. Isso está em mim e você. Quando isso pode mudar? Quando mudar nossa mente. Quando nós tivermos a mente de Cristo. Olha a mente de Cristo aqui. Ele se humilhou. Ele só desceu. Se esvaziou. Mas o que Deus Pai fez com ele depois de tudo isso aconteceu? Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias! Aleluias! Temos a mente de Cristo? Sem Cristo? Impossível. Mas nós vamos ter a nossa mente carnal, egoísta, arrogante, metida besta, centralizada em nós mesmos. Como muda isso? A obra da regeneração. Quando a pessoa crê na sua morte para esse viver e a sua ressurreição para o viver de Deus e para Deus, mediante a vida ganha por Deus em Cristo. Foi Deus que nos deu a vida de Cristo. Aleluia, aleluia.